Recebam, por favor, os doutores do Boa Tarde. Ora, hoje o nosso painel de especialistas é composto pela médica dermatologista Alexandra Osório, pelo clínico geral Pedro Lopes e pela médica ginecologista que já há algum tempo não estava cá, a doutora Bárbara Bittencourt. Muito bem-vinda. Ora, composto está o nosso painel, vamos então àqueles probleminhas irritantes que trazem hoje aqui os doutores. Já lhe aconteceu acordar com umas dores musculares terríveis, por exemplo, numa das pernas, ter de se levantar para ver do que se passavam? Se calhar já lhe aconteceu. Doutor Pedro, em alguns casos as queimbras podem tornar-se realmente muito perturbadoras e muito dolorosas, não é? Um verdadeiro pesadelo, até porque acontecem muitas vezes durante o sono, em particular nas crianças e nos idosos. De facto, a queimbra é diferente de uma outra situação que são os espasmos. E falámos aqui a semana passada dos espasmos em relação às pálpebras. Um espasmo é uma contração involuntária do músculo. Uma queimbra é uma contração súbita, involuntária, dolorosa e não é seguida de relaxamento, ou seja, ela é contínua. E isso provoca uma situação que é muito desconfortável, que pode durar segundos ou alguns minutos. Há muitas situações que podem levar ao aparecimento de queimbras, mas de facto, quando elas ocorrem durante a noite, muitas vezes despertam a pessoa e isso, se for frequente, acaba por perturbar a qualidade do sono. O que é que pode levar uma pessoa a ter queimbras? São várias as situações. Existem desde as queimbras associadas às situações traumáticas, ou seja, quando uma pessoa faz uma fratura ou alguma situação em que há uma contração reflexa do músculo e isso acaba por dar uma sensação de queimbra. As situações de exercício físico intenso ou pouco usual, as pessoas que de repente decidem fazer uma corrida um bocadinho mais intensa ou praticar algum desporto no ginásio mais fisicamente mais exigente, que não estão habituadas a fazer, não fazem o aquecimento e os alongamentos depois desse exercício e desenvolvem queimbras. Pode acontecer também nas situações de desidratação, por exemplo, nas situações de transpiração excessiva, nas pessoas que bebem poucos líquidos ou que têm, por exemplo, ou tomam alguns medicamentos que se chamam diuréticos, que aumentam a quantidade de urina produzida e isso faz baixar alguns iões no sangue e desencadeia queimbras. Nas situações, por exemplo, em que há baixa do cálcio, do magnésio, do potássio, são tudo situações que podem levar ao aparecimento de queimbras. Há muito mais situações que nós imaginamos que podem levar a queimbra, sim, não é? Porque cada um tem as suas razões. Exatamente. Agora, realmente incómodo é e doloroso também pode Claro. ser muito. O que é que podemos fazer para aliviar? Normalmente é uma situação que não exige a procura do médico e, portanto, a pessoa pode resolver sozinha em casa. É rápido, não é? Exatamente. Que começa, dói muito e depois acaba por passar. Mas podem ser muitas seguidas. Tive quase uma salva de queimbras, porque, de facto, se houver uma causa subjacente em que isto se torna um episódio muito frequente ou muito repetido num determinado período de tempo, justificar a procura do médico a posteriori para tentar perceber se há alguma causa que possa ser corrigida. Agora, no imediato, o que a pessoa pode fazer é massajar a zona que está afetada, ou seja, massajar o músculo. É sempre bom mexer no músculo? Se for, por exemplo, no braço, fazer uma massagem ligeira do braço. Pode também fazer a aplicação de uma toalha turca, como temos aqui, por exemplo, ensopada em água tépida, e aplicar na zona do músculo e fazer uma massagem. Portanto, o calor ajuda um bocadinho. O calor ajuda a relaxar o músculo. Tentar fazer o alongamento do músculo de uma forma delicada, mas procurar esticá-lo. Portanto, então, se for uma coisa no braço, é procurar esticar ao máximo, ou na perna, perna manter o pé dobrado. Exatamente. Por exemplo, se for no braço, fazendo este movimento, nós vamos estar a fazer o alongamento da zona do bíceps. Podemos, para além da toalha turca molhada em água tépida, usar um saco de água quente, por exemplo, supondo que é na coxa, porque às vezes não é só um músculo, podem ser até grupos musculares afetados e ser mesmo incapacitante. Pode-se usar um saco de água quente, com água bem quente, molhar a toalha turca, desta vez em água fria, para depois, ao embrulharmos o saco de água quente, não provocarmos a queimadura e aplicar isto na zona que está afetada. Isto vai provocar um relaxamento muscular e o alívio rápido dos sintomas. Porque realmente, se houver muita concentração de queimbras e complicadas, o melhor mesmo é procurar o médico. À partida não é preciso, não é? Sobretudo se houver alguma situação potencial que possa ser a causa. Por exemplo, se uma pessoa fizer medicação crónica, essa medicação crónica pode provocar uma perda de determinados iões e isso ser a causa das queimbras e, portanto, ser necessário corrigir essa medicação
sob pena de não conseguirmos controlar os sintomas, neste Agora, caso a queimbra. se for esporádico, não devemos ficar muito Não, e alarmados. podem resolver-se facilmente em casa sem necessidade de grande alarme. Agora, que é irritante não sei se já tiveram queimbras, mas é muito irritante e pode ser muito doloroso. Olhem, parecia um couro. Quase toda a gente disse, já tive, já. 95% das pessoas já experimentou a sensação de queimbra. 95% das pessoas já experimentou. Não sei se há aqui alguém dos 5%, há alguém que nunca tenha tido. Não, olha, está ali. Estão ali duas meninas que tiveram a sorte de não saber o que isso é. Ora, quem já experimentou muitas vezes o nosso cartão de sonho foram muitos dos nossos espectadores, isto pela simples razão de que todos os dias há um cartão para entregar aqui no Boa Tarde, hoje não é exceção, a quantia é que vai variando. E o lugar onde ele é entregue também, e as pessoas, não me lembro de alguém ter recebido mais do que uma vez o cartão de sonho, lembram-se? Não sei. Porque há muita gente, não é? Umas vezes ligam uns, outras vezes ligam outros. Hoje não sei quantas pessoas já ligaram, mas sei que quem ligou o 760 20 60 20 está habilitado a ganhar 17.500 euros. Há 1.000 euros garantidos para quem for selecionado e essa pessoa depois vai ter que me dar 4 algarismos. Se acertar no código do cartão, são 16.500 euros de prémio acumulado que temos hoje. Portanto, não perca a oportunidade de ganhar hoje o cartão de sonho. Boa sorte. Se não quiser, também não marque. É o bem que tem. Ninguém é obrigado a marcar e não há número limite de chamadas, a não ser o bom senso. Portanto, eu já disse, boa sorte, não é? Ficamos aqui à espera de ver o que vai acontecer. Os doutores falam de problemas irritantes. Saiba como evitar unhas encravadas. Já a seguir. Ora, se esteve atento à abertura da nossa consulta de hoje, já sabe o que fazer para aliviar o mal-estar das queimbras. Se não esteve, eu tenho uma ótima notícia para si. Para saber como aliviar o incómodo irritante das queimbras, pode ter o nosso médico de clínica geral em sua casa, com as dicas e os conselhos médicos. Sabes como? É muito simples. Ora, aqui está. Tem aqui, o Dr. Pedro Lopes está disponível para o ajudar através deste livro, que é o livro do Clube do Livre SIC, que já está à venda. E eu já lhe dei uma vista de olhos e descobri, por exemplo, que a propósito das queimbras, onde é que elas estão? Aqui estão. Até o Dr. Pedro resolveu pôr alguns conselhos úteis sobre como as evitar. Dr. Pedro, fale-nos, por favor, um bocadinho deste livro. Tem um bocadinho de tudo, não é? Tem um bocadinho de tudo. De facto, este é um guia de saúde. Há muitos anos que não havia nenhum guia de saúde escrito em português e, de facto, é muito importante compilar aqui alguns temas que resultam não só do feedback que nós vamos tendo, até aqui do próprio programa, face a alguns temas que vamos tratando, que geram muitas questões, porque, obviamente, que nós não fazemos uma abordagem também tão exaustiva quanto muitas pessoas que sofrem dessas doenças gostariam. Também muitos e-mails que vou recebendo, algum feedback também dos meus próprios doentes e, portanto, tentei tocar várias áreas, desde a área da cardiologia, da gastroenterologia, portanto, tem temas de várias áreas que vou encontrar aí. É um guia que é dedicado a toda a família, a toda a população, com uma linguagem simples, objetiva, mas sem ser muito simplista, ou seja, tem informação detalhada sobre os vários temas, ou seja, vou encontrar o que é a doença, quais são os fatores de risco, quais são as causas, quais são os sintomas, quais são os tratamentos, quais são as complicações potenciais. E tem ainda outra coisa que eu tenho, por exemplo, aqui numa página, por exemplo, a propósito de um problema, se querem saber mais, tem a Liga Portuguesa, por exemplo, este caso era das doenças reumáticas, a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, a Sociedade Portuguesa de Reumatologia, Exatamente. o Portal das Doenças, ou seja, para quem quer saber mais, há aqui uma dica sobre como é que a pessoa pode procurar melhor informação, mais informação e boa informação. Exatamente. Não é uma informação qualquer, não é? Hoje em dia há muita facilidade de acesso a fontes de informação e muitas vezes as pessoas não têm sentido crítico para poder perceber que informação é que é válida ou não. Pois, porque uma pessoa numa pesquisa na internet para-se com todo o tipo Exatamente. de coisas, não é? E, portanto, o objetivo aqui era dar referência de alguns sítios que as pessoas possam consultar, que têm informação segura, dada por especialistas e que possam complementar a informação que vem aqui no livro e que, portanto, vai dar-lhes um conhecimento melhor sobre a doença que elas próprias têm ou sobre uma doença que possa afetar alguém com quem elas convivem, seja na perspectiva de terem de cuidar dessa pessoa, por exemplo, um acidente vascular cerebral ou outra situação desse estilo, ou mesmo de algum colega de trabalho ou de uma pessoa que conhecem que tem... As pessoas não têm muita compreensão para algumas coisas, Exatamente. ou é mesmo a ignorância e não sabem o que fazer. E tem aqui também, por exemplo, noutra página, tem uma
ilustração, porque embora haja muita informação escrita, também há ilustrações de modo a que nós percebamos melhor o corpo, não é? Aliás, como fazemos também aqui no programa, Exatamente. ajuda muito a perceber. É muito importante dar a um livro com estas características alguma imagem, porque às vezes aquela expressão de uma imagem vale mais que 1000 palavras, neste caso aplica-se que as pessoas não têm a perspectiva da anatomia e penso que com desenhos simples, e estes desenhos foram feitos por um médico, que é o Dr. Sérgio Santos, urologista que já cá esteve, exatamente, e que tem muito talento para a arte também. Tem aqui uma página toda desenhadinha por ele, muito bonitinha. Este é um exemplo da litíase urinária em que podemos ver a progressão da pedra dentro da árvore excretora. Portanto, temos um conjunto de ilustrações que foram desenhadas especificamente para este livro, não é de nenhuma base de dados, foram especificamente desenhadas para ilustrar, exemplificar, explicar melhor aquilo a que nos referimos em cada um dos temas. Ora, tenho também aqui sinais de alarme, que é uma forma que o Dr. Pedro Lopes encontrou de chamar a atenção para determinados sinais. Aliás, estão a vermelho aqui no livro, sinais de alarme, para a pessoa ter atenção. Estes, por acaso, são os da meningite, os que tenho aqui: febre alta, cefaleia intensa, convulsão, vômitos, rigidez de nuca. Ou seja, quem está preocupado aqui encontra muitas respostas. E, de facto, Dr. Pedro, com esta sua exposição na televisão, imagino que este livro também tenha surgido porque as pessoas lhe fazem muitas perguntas, claro. Não passa despercebido na rua. E às vezes é impossível dar resposta a tantas solicitações e, portanto, esta também é uma forma de dar essa resposta, de ir ao encontro de mais pessoas, tendo em conta que há perguntas que são mesmo muito frequentes. E a ideia que nós temos neste tipo de programas, e acho que temos cumprido esse objetivo, é falar sobre doenças de uma forma muito simples, que as pessoas entendam, que consigam rever-se, que consigam entender, compreender e aqui também evitar que haja aqueles erros. As pessoas às vezes acham que sabem demasiado sobre as doenças, tomam atitudes interventivas, intempestivas e muitas vezes com toda a boa vontade vão acabar por prejudicar mais a pessoa a quem estão a tentar socorrer. E aqui também vão encontrar algumas das situações que devem evitar fazer perante um determinado quadro clínico. Portanto, esse é um aspecto também importante. Portanto, é muito importante, é um guia de consulta também, exatamente. Não é? Pode-se ler de uma ponta à outra e pode-se consultar. A ideia é guardar em casa, formas, exatamente. Não é? Ter ali à mão, é um bocadinho o Dr. Pedro Lopes numa secretária, não é? Ou numa prateleirinha, vai-se lá e tira-se estas dicas. Dr. Pedro Lopes, vamos ter a oportunidade de falar mais sobre alguns bocadinhos do seu livro aqui na consulta, não claro é? Que sim. Porque, sobretudo, aquelas que lhe perguntam com mais frequência, vamos atender a essas aqui ao longo das nossas consultas semanais à segunda-feira. Ora, as irritantes queimbras, começámos o programa com queimbras, podem afetar toda a gente, mas há uma coisa que só afeta as mulheres. Já vamos falar disso, Dr. Pedro. Vamos voltar para o nosso lugar. Estava a falar de um problema que só afeta as mulheres e, doutora Bárbara, é consigo, porque pode ser muito incómodo. Estamos a falar do corrimento vaginal, que afeta as mulheres em várias idades até, não é? Exatamente. O corrimento vaginal, propriamente dito, até, e que seja dentro dos parâmetros normais, que se calhar já falamos um bocadinho, até é saudável e desejável, porque uma das questões até muitas vezes é nas mulheres menopáusicas, que têm menos corrimento e têm alguma secura vaginal, e está associado a muitos sintomas que são desagradáveis e que tentam normalmente até contornar para resolver. Portanto, o corrimento vaginal acaba por ser uma secreção vaginal que resulta da mulher ter hormonas, da mulher ter glândulas e que tem como função a lubrificação e até a limpeza. Normalmente este corrimento é em pequena quantidade, é um corrimento claro, a consistência vai variando um bocadinho ao longo do ciclo, porque nas mulheres que não fazem contracepção e que têm ciclo espontâneo, durante a ovulação o corrimento é muito característico, muito transparente, com uma consistência específica, muito elástico, normalmente não tem cheiro nenhum e não está associada a nenhuma comichão, nenhuma vermelhidão da vagina, da vulva, portanto esse não é tão irritante. Hoje falamos dos problemas irritantes. Quando é que passa a ser? Muitas vezes associado sempre e por regra, de uma maneira geral, a infecções. E normalmente essas infecções estão associadas a características específicas, portanto não só ao cheiro, há umas que têm um odor mais específico do que outras, muito típico, e às vezes as mulheres ficam muito chocadas por terem este cheiro, porque às vezes é mesmo o cheiro a peixe, é muito típico, e isto define um tipo de micro-organismo que liberta este cheiro e, portanto, daí tanto não é de assustar, ninguém está com cheiro a morto, como dizia, às vezes as gente dizem, hoje nenhuma me disse, não é normal. Outras vezes é a própria consistência também, muito, assim, outras vezes mais tipo queijo, a cor esverdeada, portanto vai dependendo um bocadinho e está sempre normalmente associado a uma infecção.
Portanto, se está associada a uma infecção, se a pessoa não fizer nada, a infecção pode trazer complicações, mesmo Associadas... daquelas severas, não é? Sim, sim, claro, habitualmente. Existe, por acaso, uma situação que às vezes que também é muito irritante e que está muito, e que as mulheres te referem que tem muito corrimento e que é às vezes uma inflamação do colo do útero. Essa é uma situação específica que não é propriamente uma infecção, mas que de facto a mulher queixa-se sempre muito, que tem que estar sempre com pensinhos diários e que a sua vida funciona muito à volta disto diariamente. E isso tem uma solução, portanto, qualquer ginecologista que a observe acaba por fazer este diagnóstico e depois por pôr o terapêutica adequada. Eu penso que uma mulher, sempre que tem estas queixas, não sabendo se será normal ou não, porque isto é muitas vezes a pessoa não... Ou é muito evidente a comichão e o cheiro, ou fica-se na dúvida se isto é normal ou se agora agravou, pronto. Qualquer ginecologista deve observar e fazer esta avaliação. Na dúvida, existe o exudado vaginal, que é uma das análises que é possível fazer em laboratório e que nos vai permitir ver se existe algum micro-organismo e até o equilíbrio da flora, porque diz se tem ou não bacilos de Dodderline, que são aqueles bacilos que nós temos que ter em quantidade abundante na nossa vagina para manter o pH saudável, de maneira a que impeça o crescimento de micro-organismos não desejados. Pronto. Ora, conselhos que tenha para dar sobre esta matéria às senhoras que estão a ver a nossa emissão? Eu acho que uma das coisas importantes é, obviamente, uma boa higiene é essencial. Há muitos produtos no mercado, nas farmácias, nos supermercados, e eu acho que aqueles que são neutros, com menos cheiro, serão seguramente os mais adequados. Depois existem as irrigações vaginais, que obviamente em situações de SOS têm que ser feitas e dão algum alívio. No entanto, não se deve abusar, até pelo risco de passagem e entrada na cavidade uterina de alguns micro-organismos. Portanto, sim utilizar, mas com condições. Depois, muitas vezes, o ideal, há muitas roupa íntima de qualidade duvidável e se calhar, portanto, o algodão nas pessoas que já têm mais tendência para ter algum desequilíbrio da flora é essencial. Duas questões que são muitas vezes também colocadas é se a pessoa deve ou não utilizar pensos diários. Essa é uma questão, até os próprios, muitas vezes, anúncios põem as mulheres assim como se não conseguissem respirar, não é? Porque muitas vezes dificulta e eu acho que isso, de preferência, não utilizar nas senhoras que têm, de facto, que têm algum desconforto. Claro que depois dizem, bom, mas eu tenho que resolver, senão também não posso andar assim o dia inteiro. Mas eu penso que é importante perceber ou se são alérgicas. Não insistir exatamente, muito, utilizar para alturas específicas. E escolher. Não é estritamente necessário. Porque há diferentes marcas e até existem alguns que se vendem em farmácia que são para situações de pessoas que são mais alérgicas ou com maior sensibilidade e isso pode fazer a diferença. E outra importante também, muitas vezes, tal como nós fazemos com os bebés, que temos o cuidado também de limpar sempre de frente para trás para evitar a contaminação de micro-organismos fecais e do trato intestinal, isto é importante para os bebés e para as mulheres também adultas. Portanto, ter sempre o cuidado na limpeza e na lavagem de fazer com esta orientação, porque isso pode fazer a diferença. Uma especialista, espero que tome nota, porque não é todos os dias que temos assim estas consultas grátis aqui no Boa Tarde. Aproveito todos os ensinamentos da nossa equipa de médicos de várias especialidades. Eles estão aqui para o seu bem, para o seu bem-estar, para a sua saúde.